estava falando das operações que estão sujeitas à apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital. Entre elas, as alienações. Por alienação, se entenda gratuita e onerosa. Alienação não é só venda, ok? Uma alienação judicial uma alienação judicial também é considerado negócios que estejam sendo fundamentados em procuração por causa própria, transferência a herdeiros e legatários, dissolução da sociedade conjugal, onde houver bens aqui, o valor que estiver sendo declarado para esse bem, nesses atos, nesses movimentos de alienação e de transferência, serão considerados para efeito do ganho de capital. E aqui importa o seguinte, como é que a Receita apura o imposto de renda sobre o ganho de capital? Se é imposto de renda sobre o ganho de capital, primeiramente a gente precisa pensar no que é o ganho de capital. O ganho de capital é a diferença de valor para maior entre o que foi declarado para aquele patrimônio, para aquele bem, e o que está sendo declarado agora na transação imobiliária. Então, declarou antes por um valor e agora está declarando a transação por um outro valor maior, esse é o ganho de capital. Esse incremento no valor do imóvel entre as declarações é o ganho de capital. Agora, sobre esse ganho de capital, então, vai impactar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Esse imposto de renda, ele segue algumas alíquotas. É comum, o mercado conhece como 15%, né? É o percentual sobre o ganho de imposto de renda sobre o ganho de capital na transação imobiliária. No entanto, 15% é o mais comum, porque é para transações até 5 milhões de reais. De 5 a 10 milhões de reais, o percentual já aumenta para 17,5%. E se a gente estiver falando de transação entre 10 e 30 milhões de reais, então já vai para 20%. E acima de 30 milhões de reais, então 22,5%. Então, o mais comum, o mais visto aí todos os dias, são transações abaixo de 5 milhões de reais. E aqui nós estamos falando do ganho de capital e não do valor do imóvel, ok? Nós estamos falando daquele valor que foi acrescido desde a última declaração de valor para esse bem até agora, no momento da transação. Então, esse valor aqui, essa escala de valor aqui para se aplicar a alíquota de imposto de renda é sobre o ganho de capital e não sobre a transação, ok? Mas não é só e simplesmente 15%. 15% é o que acontece na maioria dos casos, mas pode passar para a escala de 17,5%, 20% e 22,5%. Bom, sobre esse ganho, sobre esse imposto de renda sobre o ganho de capital, existem algumas isenções, né? Quais são essas isenções? Isenções é quando mesmo a pessoa vendendo o imóvel por um valor maior, transferindo o imóvel por um valor maior do que o que foi declarado, ela mesmo assim vai estar isenta do imposto de renda sobre o ganho de capital. Ou seja, mesmo que houve um ganho de capital, ela vai estar isenta do imposto de renda. Até aqui na minha apresentação eu colocaria isenções do imposto de renda sobre o ganho de capital. Porque mesmo que o imposto só vai existir se o ganho de capital existir. E aqui, no caso, é quando o ganho existiu, mas o imposto não vai ser aplicado. Quais são essas isenções? Bom, uma delas e a mais conhecida é quando a alienação do bem for por valor igual ou inferior a 440 mil, sendo esse o único bem, né, que o titular possua, individualmente ou em condomínio ou comunhão. Aqui, gente, independente de se tratar de terreno, terra nua, casa, de ser residencial ou comercial, enfim, é o único bem. A transação foi até 440 mil reais, então essa pessoa está isenta do imposto de renda sobre o ganho de capital. Quando eu falei aqui anteriormente que a alíquota iria variar em função do ganho de capital, aqui esses 5 milhões, 10 milhões e 30 milhões são de ganho de capital, são do que acresce ao último valor declarado. Já aqui na isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital,
quando a transação for inferior a 440 mil, aqui não é o valor do ganho de capital, aqui é o valor da transação. É quando a venda for inferior ou até 440 mil. Aí sim, há uma isenção do imposto aqui sobre esse ganho de capital, se for o único bem, ok? Tem que observar isso também. Aqui eu chamo a atenção também para o seguinte, gente. Quando a gente fala do valor do imóvel, valor da transação em 440 mil, nós estamos falando da parte que cada um possua quando tiver mais de um proprietário. Então, se tem 2 proprietários para esse imóvel, então esse imóvel poderia ser até de 880 para que houvesse a isenção, porque cada um tem 440 mil aqui. Cada um está vendendo por a sua parte por 440 mil. Cada um paga o seu imposto individualmente. Então, se o imóvel, a gente diz que há isenção do imposto para a alienação em valor até 440 mil, quando esse é o único bem, certo? Se esse bem tem 2 proprietários, então nós estamos falando de 440 mil para cada proprietário. Se esse bem tem mais de um proprietário, então nós estamos falando de 440 mil para cada proprietário, ok? É considerado individualmente entre os proprietários. Também há isenção para ganho apurado na alienação de imóveis adquiridos até 1969. Por que essa data, 1969? Porque de lá para cá, a quantidade de troca de moedas, de atualização dos valores, não permite um cálculo preciso do que foi efetivamente ganho nesse imóvel. Ganho da renda que foi gerada, né? A partir do momento que a Receita Federal considera como renda o ganho de capital, não há como aferir precisamente a renda que foi atribuída a esse imóvel. Então, por sua vez, não há como apurar aqui também um imposto que fosse justo. E, por isso, imóveis que foram adquiridos antes de 1969, eles estão isentos do ganho de capital, independente do valor que tenha sido, que esteja sendo vendido agora. Há também, aqui não é o caso, aqui é uma isenção parcial do imposto de renda sobre o ganho de capital, os casos em que vai se aplicar as calculadoras, né? Existem a Receita Federal tem umas calculadorazinhas, umas fórmulas que vão considerar o tempo que esse imóvel ficou com esse proprietário, porque esse imóvel foi valorizando com o tempo e nós não podemos compensar a valorização do imóvel, né, no ganho de capital. A gente não pode alterar a declaração de imposto de renda a cada ano ou periodicamente para atualizar o valor do imóvel em relação ao valor de mercado. A gente não pode fazer isso, exatamente porque esse é o ganho, exatamente porque esse é o valor que esse proprietário está ganhando com esse imóvel e que a Receita Federal está considerando como renda e, por isso, o imposto de renda sobre esse ganho de capital. Então, uma vez que não pode fazer essa atualização por conta própria, automaticamente, a Receita Federal desenvolveu essas calculadoras que fazem esse ajuste para separar ali o que é especulação do mercado e o que é um ganho de fato. Então, quando a gente vai apurar o ganho de capital, a gente não simplesmente considera aquela alíquota lá em cima, que em sua maioria das vezes é 15%, sobre o valor que está sendo vendido, sobre o valor do ganho de capital. A gente tem que colocar nas calculadoras, em uma delas que vai atender de acordo com o tempo do imóvel, para que a calculadora faça a redução da base de cálculo para a apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, isso é feito pelo próprio sistema para gerar para equilibrar essa distorção, ok? Bom, também a gente sabe que é isento o ganho de capital auferido por pessoa física residente no Brasil, com imóveis residenciais, com a venda de imóveis residenciais, desde que ela adquira outros imóveis, né, dentro do prazo de 180 dias. Aqui a primeira atenção que eu chamo é que não são 6 meses. Você pode até falar 6 meses, outra forma de dizer 180 dias.
Mas como o imposto tem data certa para o fato gerador, que é a data da venda, e data certa em dias contados, que são 180 dias a partir do fato gerador, não necessariamente vai coincidir com 6 meses. A gente pode trazer a ideia dos 6 meses como uma fórmula rápida, mas, na verdade, tem que se contar 180 dias, ok? Então, você tem que adquirir um outro bem, um outro imóvel, dentro de 180 dias a partir da data da venda ou da data do fato gerador do imposto. Transferências entre pessoas jurídicas a título de integralização de capital, de bens e direitos, pelo valor constante na declaração de rendimentos, também estão isentas do imposto de renda sobre o ganho de capital. E a permuta de unidades imobiliárias sem recebimento de torna, o que é torna? É aquele valor em dinheiro, né, que é para completar o valor do imóvel. Então, quando há uma permuta na transação, então, sem recebimento em dinheiro, porque se houver recebimento em dinheiro, esse recebimento em dinheiro vai estar dentro do ganho de capital, se for por um valor maior do que o que foi declarado, e aí se houve esse ganho, muito embora esteja trocando imóveis, ali vai ser apurado o imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, se essa torna é equilibrada, ou seja, se essa permuta é equilibrada, ou seja, sem dinheiro envolvido, então você só trocou um bem pelo outro, independente do valor que você está dando a ele hoje e ao valor que ele tinha antes na sua declaração, você está trocando um pelo outro. Você vai adiar o pagamento desse ganho de capital para uma transação que seja realmente uma alienação, ok? Aqui na permuta vai estar isento. Também, gente, bens localizados no exterior, adquiridos por brasileiros, né, na condição de não residente no exterior, também não está sujeito ao ganho de capital.